Pois bem, queridos, nós vamos agora para uma porção da poderosa palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta e a do presbítero Gabriel também, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Presbítero Gabriel fazendo a leitura. A palavra de Deus diz: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Queridos irmãos, então morrer com Cristo é uma bênção. Morrer com Cristo é descanso do trabalho. Quando Deus tira um dos seus soldados do combate, um salvo, ele está descansando. Porque o cristão, ele não tem momentos para lazer. Eu falava hoje isso no velório onde eu estava. Quando eu conheci Jesus, eu conheci a palavra, eu abri mão dos meus prazeres. Eu abri mão, presbítero Gabriel, do meu hobby. Cada um tem um hobby, né? Eu gostava da caça esportiva, dos tiros. Eu não conhecia Jesus. Da pesca, do futebol, das festas. E abri mão disso tudo. Abri mão, na época tinha os cachorros de caça, as armas de fogo. E quando o Senhor me chamou, eu abri mão disso. Eu abri mão. O cristão genuíno, que tem um chamado de Deus, não dá para tirar tempo, né, Gabriel, para cavalgada, para comprar cavalo. Já viu aqueles que compram cavalo, põe as baias? Não, a gente vai até lá, pega um cavalo de alguém, dá uma andada um dia ou outro, né? Dá uma passeada, dá uma bicicleta, mas fazer daquilo um hobby... Não tem como, pastor. Não tem. Imagina comprar um cavalo, botar na cocheira, todo dia ração, comida, para sustentar, para depois tirar passeio. Ciclismo, dia todo final de semana, pedalando com os amigos. Não tem. O obreiro, ele é chamado para fazer a obra de Deus. É trabalho. O símbolo de obreiro é aquele que carrega a cara. É verdade, pastor. Nós vemos os discípulos deixando as redes, é um Eliseu que queima os aparelhos dos carros dos bois, queima os bois também, né, pastor? Ou seja, é um verdadeiro queimar, é um verdadeiro deixar muitas coisas em prol do chamado de Deus, é um verdadeiro sacrifício, né, pastor Jefferson? Por exemplo, nós não tiramos tempo para ficar brincando, não fazer daquilo... Por exemplo, tem pessoas que fazem do corpo um Deus. E eles fazem da academia a sua casa. A igreja deles é a academia. Não que você não deve cuidar do corpo, cuidar da sua saúde, caminhada, você fazer uma esteira. Não é isso. Cuidar do seu caminhar na rua. Agora você cultuar o seu corpo. Não tem tempo para buscar o Senhor, mas o tempo é todo para o corpo, para a malhação, para atingir o corpo ideal. Pois é, isso é fora. Aí diz a Bíblia que o servo de Deus, ele trabalha. E quando Deus o chama para o descanso do trabalho. Você pega a vida de um homem como Davi, por exemplo. Davi foi um homem que trabalhou incansavelmente, bom Gabriel. Davi não teve descanso, até mesmo no leito da morte. No leito da morte, Davi estava preparando o seu sucessor, organizando o reino, arrumando a tua casa, como diz o próprio Senhor a Abraão, ordenando os seus filhos. Eu sei que você vai ordenar os seus filhos para andar na minha presença. Então cabe a nós ordenar a nossa casa, ordenar os nossos filhos. Isso é muito trabalho, é muito trabalho. Um Moisés da vida uma vida de trabalho. Um Samuel que percorria todo aquele vasto campo da sua jurisdição para trabalhar em prol do reino. No reino de Deus não tem aposentadoria, né? Pastor Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está reservada para mim. Ou seja, uma vez que o trabalho está terminado, o soldado é promovido ao lar celestial, pastor. Verdade, presbítero Gabriel. Uma vez que o trabalho é findado, ele é chamado para o descanso. Tanto que quando
o amigo do Senhor, Lázaro, havia morrido, o Senhor falou que ele estava dormindo. Eu vou despertar, porque ele era um salvo. O Senhor não reconhecia aquilo como morte, mas como um momento de descanso, né, Pedro Gabriel? Com certeza, um momento de descansar. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele vai se referir na sua carta aos Filipenses, né, passou dizendo, olha, partir e estar com Cristo me é muito melhor. Ele estava ciente, né, passou de que ele estaria em um estado muito melhor do que aquele que nós experimentamos aqui agora, desse lado da eternidade, desse lado do túmulo, né? Então, a morte daquele que está com Cristo, obviamente, é um descanso, e um descanso no Senhor, pastor. Ô, presbítero Gabriel, por que a Bíblia diz assim, bem-aventurados os mortos que agora dormem no Senhor? Para mim, eu tenho para mim, você vai colocar aí o seu ponto de vista nessa citação, eu creio que é porque as coisas vão piorando. O que fiz com ele aqui, ele me disse assim, talvez eu não esteja preparado para ver o que vai ser essa terra. Para ver a liberação das drogas, liberação da promiscuidade, da imoralidade, a questão da sodomia estampada nas esquinas. Então são coisas que aqueles que dormem no Senhor às vezes são bem-aventurados por não ver tamanha devassidão no meio do povo que se diz povo de Deus. Com certeza, pastor, são poupados, né, pastor Gerson, de encarar essa dura realidade da qual nós vemos aqui. O céu é um lugar de perfeição, né? A eternidade que nos espera não tem pecado e, como consequência disso, também não sofre os efeitos do pecado. Então é nisso que reside, né, pastor, essa bem-aventurança daquele que morre em Cristo Jesus. O senhor me fez lembrar, pastor Gerson, de um pregador que eu acompanhei um tempo. Ele morreu lá na década, assim, no comecinho, né, da década de 2000, e ele, antes da sua morte, falou que o Senhor lhe deu uma visão de que a igreja passava por um batismo de imundície antes da volta do Senhor. E ele via como que aquela imundície entrando como um rio que ia varrendo, né? E nós temos visto muito disso se cumprir, porque também já estava previsto na palavra do Senhor. Então, eu creio muito, pastor, nessa bem-aventurança, como diz o escritor aos Hebreus, há homens das quais nem esse mundo é digno deles pisarem aqui, né, pastor? Muito linda aquela passagem de Hebreus, que o mundo não era digno desses homens. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É bom salientar isso, que morrem no Senhor. Porque qual é o fim daqueles que morrem fora da presença do Senhor? É um fim de sofrimento eterno. É um fim de angústia. Diz a Bíblia que o fogo não apaga e o bicho não morre. Então, quem parte sem o Senhor é lamentável. Aí diz a Bíblia que quem parte com Cristo é descanso. É descanso. E a Bíblia vai dizer isso em São Lucas, né, irmão Gabriel? Quando refere o texto do rico e o mendigo Lázaro, né? O mendigo descansava no seio de Abraão, mostrando claramente que quem morre em Cristo é levado pelos anjos e descansa no Senhor. Com toda certeza, pastor. E essa palavra descanso nos remete muito também à ideia de trabalho, né, pastor? Que nos faz pensar que a forma como nós vivemos a vida agora com o Senhor determinará muito da forma como nós desfrutaremos da eternidade, né, pastor? Porque as nossas obras nos seguirão. Então, o que nós estamos fazendo? O porquê nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? É necessário pensar que tudo isso vai refletir na nossa vida na eternidade. Tudo vai refletir, como frisou bem o presbítero Gabriel. Por exemplo, se você é uma pessoa que você não contribui com o INSS, com a Previdência Social ou com a Previdência Privada, tem a social e tem a privada, ou pode contribuir nas duas. Se você não faz a contribuição, você não se aposenta. Quando chega na sua idade em que você não consegue mais trabalhar, não tem como você se aposentar. É assim. A vida espiritual é a mesma forma. Se você não contribui para o reino de Deus, o que esperar do reino do Senhor? O que esperar das coisas de Deus? O que esperar de Deus? Se você nunca contribuiu em nada. Então, eu falava isso hoje no velório da irmã Elzira. Eu dizia assim para os irmãos presentes: eu quero, quando chegar na minha idade, na minha vez, poder dizer: Senhor, eu abri mão dos meus prazeres, abri mão das coisas que fazia quando era jovem, porque hoje muitas das coisas
que fazíamos, nem se quiséssemos continuar, não conseguiríamos mais. Pastor. Mas abrimos mão de muitas coisas, da bebida, das drogas, do pecado, da promiscuidade, do futebol, da festa junina. Abrimos mão de tudo, do sexo ilícito, de tudo que não agrada ao Senhor, para viver uma palavra, para viver a promessa, para viver essa bem-aventurança de quando chegar a hora da nossa partida, estar em paz diante de Deus, em paz, descansar e as nossas obras nos seguir. Nós vamos chegar diante do Senhor não com as mãos vazias, mas dizendo: Senhor, lembra que andei diante de Ti. Lembra que eu andei diante do Senhor, que eu temi o Teu nome, que eu obedeci a Tua palavra, que eu sacrifiquei a minha carne em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O pastor, aqui ainda no livro de Apocalipse, né, quando nós olhamos as 7 cartas às igrejas, algumas coisas são comuns, né? Isto diz aquele, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, sempre começando da mesma maneira e terminando da mesma maneira. Mas uma coisa que é padrão em todas essas 7 cartas é que o Senhor diz: eu conheço bem as tuas obras. Então o Senhor não está falando isso para um descrente, o Senhor está falando para a igreja, mostrando que embora a salvação seja pela graça, depois que nós somos salvos por essa graça, o Senhor espera algo de nós, e o Senhor espera a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso empenho. Será lindo, pastor, chegar diante do Senhor Jesus naquele dia e estar de cabeça erguida e ouvir Ele dizer: servo bom e fiel. É lamentável quando alguém cultiva aquela mentalidade de dizer assim: se eu entrar no céu, para mim tá bom, né? Como o ladrão da cruz, né, pastor? Não. Se o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver uma vida em que nós podemos dedicar o nosso tempo, a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa saúde, né, para o Senhor, que façamos isso para que naquele grande dia nós não venhamos ficar envergonhados diante dele, pastor. Pois é, meus amados, é tempo de dedicar a vida. É tempo de trabalhar para o Senhor. Porque diz a palavra de Deus, é Eclesiastes, irmão Gabriel. É Eclesiastes mesmo, né? Que diz que lá não há obra. Uhum. Nós vamos ler com os irmãos desse versículo muito conhecido. Irmão Gabriel, pode ler, por gentileza? Eclesiastes 9:10, pastor. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu Deus, ó, na sepultura para onde tu vais, não é isso mesmo? Uhum. Eclesiastes 9, versículo 10, pastor. Na sepultura para onde tu vais. Então, deixa eu deixar um recadinho para você. Tem uma sepultura te esperando. Para a sepultura onde tu vais. Não há obras. Não há obra. Não há projeto. Meu Deus. Não há conhecimento, mas eu estudei em Harvard, não importa. Eu estudei na PUC São Paulo, na PUC do Rio, não importa. Mas eu sou formado, não importa. Mas eu sou cidadão importante, fui presidente, não importa. Não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo quando te vier a mão para fazer, faça. Deus te deu a oportunidade de estar aqui comigo ouvindo o programa, faça. Compartilha, participa, visita, ora, vem para a igreja, para que no dia da sua morte você tenha a cabeça tranquila, em paz, de que você trabalhou para o Senhor. Tessalonicenses, capítulo 4, traz uma paz de espírito muito grande para aqueles que confiam em Deus e confiam na tua palavra. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais que não têm esperança. Paulo, ele vem aqui, usado pelo Espírito Santo, trazendo paz ao coração do povo, ao coração da igreja, para que eles não sejam presos a essa carne, a esse tabernáculo, como as pessoas que não têm esperança, que no dia da morte rasga as roupas, arranca os cabelos, as barbas, porque acha que não tem mais jeito. O cristão tem uma coisa chamada esperança.
É verdade, pastor. Nós os entristecemos? Entristecemos sim. Choramos? Choramos sim, mas não como os demais, né, pastor? Porque nós sabemos que a morte daquele que está em Cristo Jesus é um até breve, um até logo, um até daqui a pouco, porque chegará aquele grande dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor e com os nossos amados irmãos que também morreram no Senhor, né, pastor? Verdade, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso aqui é a esperança máxima do cristianismo, né, irmão Gabriel? É a maior esperança, pastor. Nós estamos, com toda certeza, vivendo o tempo presente, mas com os olhares para o futuro. E esperança fala disso, né, pastor? De algo que ainda está para vir, de algo futuro. Então, o cristão, ele vive essa vida, mas não vive para essa vida. Ele vive pensando na vida eterna, pastor. Esse é o nosso grande pensamento, é a grande esperança daquele que crê em Jesus. Então, se Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos. Aí vai dizer, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eu sinto Deus aí honrando aqueles que descansam no Senhor. Pastor. É mais ou menos, tem uma fila, e ele fala, tudo bem, mas a fila vai começar primeiro pelos idosos, pelas grávidas. Está dizendo assim, olha, tem uma notícia para vocês. Vocês estavam brigando tanto para estar vivo, para passar na frente, não vai ser assim não. Nós não precederemos os que dormem. Eles serão primeiramente ressuscitados, né, pastor, pelo Senhor. E Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então o Senhor com certeza honrará, né, porque aquela pessoa que viveu para Cristo, morreu com Cristo, agora também terá esse grande privilégio, né, pastor, de ser ressuscitado com Cristo, e eles ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Que maravilha, presbítero Gabriel, que maravilha. O verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, mais uma vez, Tá confirmado. Tá confirmado. Ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a esperança do Evangelho, estar sempre com o Senhor. Ah, meu Deus, a gente fica tão apegado a esse tabernáculo, tão apegado a esse mundo. Esse mundo é uma grande vitrine. Esse mundo é uma vitrine tremenda. Carros, casas, dinheiro, fortunas, lazeres, lugares que parecem um paraíso aqui na Terra, que parece o Éden. Mas nós não estamos presos a essas coisas temporárias. Somos apaixonados pelo nosso Senhor. Somos apaixonados pelo nosso Mestre. E assim como Ele morreu e ressuscitou, cremos que nós ressuscitaremos para estar com o Senhor. Por isso, meus irmãos, Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai. Voltando para Eclesiastes, é bom você lembrar disso. Tem muita gente que diz assim, eu não gosto de assunto de morte. Até arrepiei. Já viu pessoas dizendo assim, Gabriel? Eu até arrepiei, eu estou até arrepiado, porque eu não gosto de cemitério, eu não gosto de velório. Mas vamos ver o que a Bíblia diz para nós em Eclesiastes? Capítulo 7, irmão Gabriel, é isso mesmo? Capítulo 7, pastor. Por gentileza. O versículo de número 1 e 2, pastor. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Quando você vai numa casa de um luto, como a gente estava hoje, você fica sensível. Você entende que o seu corpo, Gabriel, ele é algo tão passageiro. Sabe aquela pessoa daquela pele bonita, daquele olho azul, verde, amarelo, preto, sei lá, aquele olhar tão bonito. Mas aquela pessoa morreu em prazo de poucos instantes, aquele corpo está mal cheiroso, aquele corpo está fedido, está com mau cheiro, porque morreu, o homem acabou. Aquela vaidade, aquela pessoa
que se acha mais bonito que todo mundo, né? É verdade. Tem gente a morte nivela, né, pastor? Nivela, a morte, ela nivela, ela trata todo mundo igual. As bactérias da decomposição do próprio corpo que estão aqui, que o corpo luta contra as bactérias, elas começam a devorar o corpo. Então, quando você vai a um velório, você vai a um luto, você passa por um luto na família, você desce um pouquinho do pedestral. Você fica um pouco mais humilde. Eu até aconselho, irmãos, e eu queria dizer isso aqui em público, que todo mundo deveria ir aos hospitais, fazer visitas aos hospitais, ir nos hospitais. Tem pessoas que só vão no hospital quando Deus permite uma doença, uma enfermidade, para ele ir lá no hospital, nem sempre para morrer, mas para ele ver o que acontece lá dentro. Eu estava no hospital ontem fazendo visitas no hospital, na correria do dia, e estava lá orando pela querida irmã Maria Santos, esposa do pastor Jairo. E aí, de repente, uma senhora acenando para mim, clamando por oração. Eu achei bonito, porque muitos hospitais que você vai, nem no hospital, você entra no leito do lado de uma pessoa doente e a pessoa vem que é um pastor, ele não pede. E eu também não ofereço. Tem gente que sai oferecendo. Você quer uma oração? Você quer uma visita do pastor? Aí você chega na casa da pessoa, esses dias eu fui na casa do irmão, de uma pessoa que alguém pediu a visita. Alguém pediu para me orar para um drogado. Chegou lá, o rapaz nem quis me atender. O rapaz virou as costas. Mas quando aquela senhora me pediu, balançou a mão pedindo oração, meu Deus, eu fui com prazer no leito dela. Ela falou, pastor, eu sou renal crônica, vou passar por uma cirurgia daqui a pouquinho. Ora por mim. É tão gostoso você orar por aquele que precisa. Então, é bom você ir ao hospital, é bom você ir aos velórios, é bom você entender que a sua hora está chegando, que a fila está andando e que qualquer hora chegará também o nosso momento de partir dessa terra. Então, melhor é ir à casa onde há luto do que onde há banquete. Na casa de banquete, a pessoa se acha insubstituível, se acha que está tudo permanentemente na vida dele. Ele acha que ele não tem preço a pagar, que ele não vai morrer. Mas na casa do luto, você entende o que é a vida do homem. A tristeza nos leva, né, para a sua reflexão. Quando alguém sai de um velório, ele não sai acelerando o carro, né? Ele sai com o pé no freio, ele sai mais reflexivo, mais pensativo. Meu Deus, o que eu mesmo agora farei da minha vida? Principalmente quando se trata, né, pastor Gerson, de um velório de alguém, como o senhor comentou desse cantor, um rapaz no auge da sua força, com seus 30 anos de idade, né, no auge do seu vigor, e partiu assim, de forma tão repentina, de forma tão abrupta, sem aviso prévio, não tinha nada, né, pastor, dizendo, não tinha nenhuma doença, assim, que demonstrasse algo, não, simplesmente o rapaz estava saudável, caiu ali e morreu. Isso nos leva ainda mais a uma reflexão, nos mostrando que o nosso momento pode chegar a qualquer hora. Talvez a nossa senha seja a próxima, pastor. Não há idade, não há saúde, não há corpo forte para isso. Quando a senha chamar, nós teremos que ir, mesmo contra a nossa própria vontade, pastor. Gritando para não ir, chorando para não ir. É o Moisés que diz, Senhor, deixa eu entrar na terra. Deixa eu entrar na terra prometida. Não, Moisés, sobe para o monte. É Nebo? Sobe para o monte Nebo, porque ali eu vou te recolher. Ali você chegou ao final. Não tem conversa. Não, e não me fale mais no assunto. Não me fale mais nesse assunto, é o que o Senhor disse. Chegou a hora, chegou. Salmo 116, verso 16, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Eu, por muito tempo, interpretei esse texto de forma errônea. Quando eu disse assim, preciosa é a vista do Senhor, eu imaginava que o Senhor estava todo felizinho com a morte dos seus santos. E não é isso. O Senhor está dizendo que ele recolhe o feixe com pesar. Ele vai chamar um Moisés para subir ao monte para encerrar, porque era preciso. Moisés representava a lei e não poderia passar para a terra prometida, simbolizando um novo tempo, uma graça, era tudo ali uma figura, mas é precioso aos olhos do Senhor a morte de alguém, alguém que o Senhor vai chorar. Tanto que quando Lázaro morreu, é tão precioso a morte de um querido, que o Senhor vai sentir isso e vai se comover em íntima compaixão. Duas vezes que me lembro, pode ter várias na Bíblia, mas que me lembro que o Senhor comoveu de íntima compaixão, foi no caso da morte de Lázaro, e ele viu todo mundo chorando, e o Senhor entrou na fila para chorar também, junto com os familiares e amigos
de Lázaro. Outra vez que o Senhor se comoveu e moveu-se de íntima compaixão foi quando, no livro de Lucas, a viúva de Naim levava o seu filho único para ser enterrado. E o Senhor, quando vê o esquife, ele manda parar, e vendo a mulher chorar, ele olha para ela e diz: não chores. Ele comoveu assim forte. Eu imagino o Senhor assim, engolindo assim a lágrima, engolindo seco, e diz: não chores. Espera aí, eu vou dar um fim a essa morte. Tocou no esquife e o morto ressuscitou. Se tem uma coisa que nos deixa com o coração quebrantado, aflorado, é a morte. Mas se bem falar que hoje em muitos lugares não há lágrimas nem mesmo nos velórios. Naquele tempo ainda tinha as carpideiras, que eram pagas para isso. Hoje muitas das vezes falta lágrimas de sinceridade por aqueles que partiram. Vivemos na era, né, pastor, da sociedade insensível, do coração petrificado, né? Olhos secos que já não choram mais, que já não lamentam mais. Nós vemos na Bíblia homens de Deus que morreram e a sua morte era tão sentida, né, pastor? Às vezes 7 dias de jejum e pranto, às vezes 30 dias, como no caso foi de José, né? A sua morte sentida, e nós precisamos voltar a esse tempo, pastor, de colocar a mão na cabeça, a mão na consciência, porque essa tristeza, né, da morte, ela nos traz a esse momento de reflexão que é tão benéfico, né, para a nossa vida espiritual. Quando Jacó morreu e foi levado pela carruagem, depois de embalsamado, foi levado pela carruagem, as carruagens dos egípcios, e quando ouviram o pranto, dizia: é um dos prantos dos grandes do Egito. José teve lágrima, teve choro. Jacó teve lágrima e choro. E José pediu, ele levou tão a sério a questão do sepultamento, que ele disse: leva meus ossos. Davi levou tão a sério a questão do sepultamento, que ele enterrou os ossos de Saul e dos filhos de Saul que foram enforcados. Há um comprometimento com o sepultamento, com a morte. Abraão levou tão a sério que comprou o campo dos filhos de Et. Não me recordo agora, dos filhos de Et. Comprou um campo para enterrar a sua morta. Queria que enterrasse Sara, pode enterrar, não tem problema. Ele falou: não, eu quero pagar o preço e quero ter um lugar para enterrar a minha morta. E ali foi enterrado Sara, ali Jacó enterrou, ou seja, Isaac enterrou Rebeca e Jacó enterrou Leia, ou Lia, como queira. Que Deus nos ajude, irmãos. Se a morte ainda não bateu no seu lar, ela vai bater um dia. Se você nunca enterrou um ente querido, fique sabendo que você vai enterrar um dia. E saiba de mais uma coisa nessa palavra de meditação dessa tarde. A qualquer momento, pode ser a nossa vez, pode ser a sua vez de partir para a eternidade. Eu quero orar e depois um belíssimo louvor nessa mesma linha de raciocínio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos agora pelas famílias enlutadas de todo o Brasil. Famílias, meu Deus, que perderam os seus entes queridos, os seus amigos, os seus parentes, estão agora em lágrimas, em choro. Meu Deus, obrigado por esse momento tão glorioso de meditação na Tua palavra, uma palavra de conscientização, uma palavra de explanação do Evangelho. Senhor, não adianta, meu Pai, o homem achar que ele é alguma coisa, porque nada nós somos. O Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos dá força para caminhar, o Senhor é quem nos dá força para seguir a jornada. Seja conosco nesse dia, meu Deus. Seja com os ouvintes que agora acompanham, que compartilham, meu Deus, o link dessa transmissão. Que o Senhor possa derramar sobre eles as ricas e copiosas bênçãos dos céus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa todos os ouvintes, abençoando, salvando, curando, libertando, trazendo a verdadeira paz. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. O que é vossa vida? É como folhas ao vento, é flor que murcha com o tempo,
É como um conto ligeiro, um cumprimento, um adeus, e assim nós passamos para outra vida no além. O que é vossa vida? É uma peregrinação, é como sombra que passa, um sonho, uma canção, é como a erva que cresce, de madrugada floresce, à tarde corta e seca, e já não existe mais. Aqui tudo é vaidade, oh, porque duvida, peregrino em terra estranha. Aqui não é o seu lugar, nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Aqui tudo é vaidade, oh, porque duvida, peregrino em terra estranha. Aqui não é o seu lugar, nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Cristo deixou suas pisadas,